Oi, gente! Sejam todos e todas muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui digitais da Mind Coffee. Meu nome é Matheus Cabarzan, sou um dos coordenadores aqui dos nossos cursos e é com enorme prazer que eu quero lhe apresentar um pouquinho sobre o BOS, Banco de Olhos de Sorocaba. Vamos conhecer um pouquinho sobre o que essa instituição colocou no edital, a gente vai falar um pouco sobre o guia estatístico, que pode ajudar muito nessa fase aqui, nessa altura do campeonato. Então, primeira coisa, as inscrições, 14 de agosto até o dia 12 de setembro de 2024. Anota aí essas informações. Quando é que vai ser a prova, Cavarzan? A prova vai ser no domingo, dia 13 de outubro de 2024. O horário ainda está a definir, mas a banca coloca no edital como um período da tarde e a duração da prova será de 4 horas. Isso mantém o mesmo esquema que foi nos outros anos, tá bom? Agora a gente sabe que o Banco de Olhos de Sorocaba, a gente tem apenas duas especialidades, que são as especialidades talvez mais concorridas aí do nosso cenário de 2024 para 2025, que são, a saber, otorrino e oftalmo. Para o oftalmo, nós temos aqui 8 vagas, a taxa de inscrição é igual, com duração de 3 anos. Para o otorrino, são menos vagas, temos aqui 3 vagas, beleza? Então, 8 para oftalmo, 3 vagas de otorrino. Então, é bem concorrido e é uma baita de uma instituição bacana. Como é que é a prova? Aqui segue aquele mesmo esquema de 90% sendo a primeira fase, que são 100 questões de múltipla escolha, e a gente tem 10% que é a parte de análise curricular, e aqui o BOS, diferentemente de outras bancas, ainda manteve no edital deste ano a entrevista. Como é que é o jeitão da prova? Diferentemente de outras provas, o BOS sempre priorizou questões principalmente com casos clínicos. É óbvio que vira e mexe, a gente tem alguma questão ali com o enunciado um pouquinho mais curtinho, mas como via de regra, é uma prova baseada em casinhos clínicos. Por isso, a gente precisa saber reconhecer padrão na hora da prova. Muitas vezes, o examinador estará cobrando 2 questões numa questão só, então você lê o enunciado, você precisa saber o diagnóstico, que vai estar implícito, e ele quer o tratamento, ele quer qual exame você deve pedir, então são 2 questões numa questão só. É uma prova que tem relativas imagens, assim, não tem muitas imagens, mas também não tem imagens. Quais foram as imagens que caíram nos últimos 2 anos para vocês terem ideia? Em 2024, a gente teve uma curva de ventilação, a gente teve aqui tomografias com 2 questões em cirurgia, ressonância de abdômen também em cirurgia e 2 gráficos em preventiva. Então, em 2024, as imagens foram predominantemente de barriga, na parte de cirurgia, e na clínica médica não caiu eletro em 2024, mas caiu curvas de ventilação. Já em 2023, o cenário foi um pouquinho diferente. Veja, GO não tinha caído imagem em 2024, só que daí caiu em 2023. A gente teve aqui 3 ultrassons obstétricos. Na parte de clínica não caiu curva de ventilação, mas caíram 2 eletrocardiogramas e um raio-x também. Na parte de cirurgia, não tinha caído endoscopia, tá? E aqui caiu endoscopia e colono. Então, a gente está vendo que as especialidades que mais usam imagem aqui são principalmente cirurgia e clínica. Clínica médica, ano passado teve curva de ventilação, depois o outro ano a gente teve predominantemente eletros caindo, tá bom? Então, para você saber quais são as imagens que podem cair ali na sua prova. Logo mais, a gente vai ver o guia estatístico, eu vou mostrar um pouquinho sobre os temas que andam caindo no BOS. Sobre o gabarito, que eu tenho certeza que você tá ali doido para saber quando é que sai, ele já sai um provisório no dia seguinte, a partir de 10 horas do dia 14, que é uma segunda-feira, tá bom? A banca, ela é bem padrão, tá? Eu não estou esperando nenhuma grande mudança aí no padrão das questões para este ano. Como é que fomos de notas de corte Cavarzan no BOS? Então vamos ver aqui, em relação à nossa primeira fase, que é o que a gente consegue utilizar bastante para basear os nossos estudos, a nota de corte foi bem alta. Para oftalmo a gente teve 82 pontos de 100 e daqui na primeira fase de otorrino 77. E aqui foram as respectivas notas de corte do último candidato que foi convocado para a matrícula, já considerando a análise ali do currículo, tá bom? Mais a entrevista. Lembrando também que a nota da primeira fase, diferentemente de outras instituições, e para mais detalhes, por favor, sigam e vejam o edital,
essa nota é padronizada, isso é diferente das outras bancas, então tem uma fórmula para você olhar isso daqui. Então aqui eu coloquei o número de acertos, mas de fato essa nota é depois padronizada, tá bom? Olhem o edital para mais informações. Belezinha, gente? Então agora vamos conhecer um pouco sobre como é que é essa banca, o que costuma cair. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a nossa interface, que ficou muito bacana do QBank. Então aqui a gente consegue ver os guias estatísticos e eu já coloquei aqui, ó, 2021 a 2024, para a gente pegar esse range aqui de 4 anos. Poderia ter ido mais para trás? Poderia, mas esses 4 anos são suficientes ali para a gente ter uma boa base de informação, tá bom? E aqui, obviamente, a gente vai ver de acesso direto, que só tem acesso direto. Então, vamos começar vendo os temas de pediatria, tá? Então, vamos começar aqui. Quando a gente olha a árvore de pediatria, o que a gente vê? Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês. Ó, a gente tem os temas. Quais foram os temas que mais caíram de pediatria? Então, a gente tem infectologia pediátrica com quase 1/3 aqui, um quarto da prova, a gente tem puericultura com mais 1/4, especialidades pediátricas, e depois aqui fica mais ou menos, ó, emergências pediátricas, neonatologia, intensiva pediátrica. Aqui cai muito pouco, olha aqui, ó, não teve nem 1%. Então vamos focar nas que mais caem. Vamos ver o que caiu de infectologia pediátrica. Então a gente teve aqui, ó, infecções de vias aéreas, vacinação, doenças não temáticas. Só nisso você já cobre grande parte do conteúdo, tá? Lembrando que pediatria é muito de reconhecimento de padrão. Não costumam ser questões muito difíceis, muito elaboradas, é você olhar aquilo, saber reconhecimento de padrão, dar a conduta e dar o diagnóstico. Então eu focaria nessas 3 aqui que são as principais, caso eu não tenha muito tempo de estudo e não consiga me aprofundar tanto no restante. Agora vamos ver puericultura. Puericultura, de longe, ó, os que mais caíram foram aleitamento materno, obesidade e a parte de crescimento e puberdade, tá bom? A gente teve também desenvolvimento aqui na mesma frequência que puberdade e depois os outros temas estão caindo aqui um pouquinho, né, menos de prevalência. Então vamos fechar aqui infectologia pediátrica, vamos fechar puericultura e agora vamos ver quais foram as especialidades da pediatria que caíram mais. Então, ó, o que mais caiu com certeza foram essas 3, ó. Essas, gastro, endócrino e hematopédia. Então, vamos começar por gastro. Então, gastro. A gente teve diarreia crônica e a parte de APLV, que é alergia à proteína ao leite de vaca, refluxo e constipação. Endócrino, vamos ver o que mais caiu. Diabetes, hipotiroidismo, hematopédia, anemia falciforme e as outras. E veja, anemia ferropriva aqui como a nossa principal, né, tema de hematopédia caindo. Beleza, gente? Então isso daqui foram das especialidades da pediatria, ok? Emergências pediátricas, para a gente bater o olho. Paus precisa saber, diarreia aguda. Essas daqui foram as que dominaram a nossa prova. Beleza? Agora vamos fechar nossa árvore de pediatria e vamos para a preventiva e saúde pública. Vamos ver o que o BOSS cobre. Então, se a gente olhar aqui, é mais ou menos uma proporção que a gente olha nas outras provas, com 50% sendo assim de saúde pública, 40% aquela coisa mais de preventiva, a parte de epidêmio e, surpreendentemente, nós temos aqui sim algo considerável de saúde do trabalhador e medicina legal. Há algumas provas, gente, que não costumam cair isso, mas aqui no BOSS a gente tem sim uma presença que não é desprezível, chega a quase a 10% das nossas questões. Vamos dar uma olhada na parte de saúde pública. Então a gente já olha aqui, ó, o que a gente tem? Ó, APS caindo quase 50%. Então se você parar para pensar de um tema que metade de toda a prova de preventiva é saúde pública, dessa metade é só sobre a APS e os princípios aqui, ó, princípios, ferramentas de medicina de família e comunidade e estratégia de saúde de família. E aqui a gente tem do SUS. Só isso a gente já mata grande parte de saúde pública da parte de preventiva. Agora vamos ver realmente a parte de epidemiologia, tá? O que mais cai é vigilância epidemiológica e processo epidêmico, que já foi cobrado aqui 20 vezes nessa prova. Indicadores e medidas de saúde, 8 vezes. E aqui a gente já começa a cair para estudos epidemiológicos. Beleza, são coisas com menor prevalência. Tudo bem? Então, coisas legais para a gente absorver daqui, ó. É uma prova que segue quase aquela proporção metade-metade, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente teve a adição aqui de quase 10% em relação, ó, já caíram 9 vezes no período saúde do trabalhador e medicina legal. Beleza?
Muito bom. Então, essa parte aqui foi de preventiva. Agora vamos para a parte mais legal da prova, que é a clínica médica. Quais são as especialidades que a gente mais cai aqui, ó? Parece que é bem equilibrado aqui, com exceção de cardiologia, que chegou a quase, ó, 20%, chegou a quase 17, né, 17%, quase 20%. Foram cobradas 17 vezes nos últimos 4 anos. Infectologia caiu, aqui um pouquinho menos. Gastro depois, reumatologia. Reumato, puxando sardinha para o meu lado, reumato cai bastante no BOS, inclusive eu que corrigi as questões de reumato do último ano. Endócrino um pouquinho menos, e aí segue a ordem que você pode pausar o vídeo e dar uma olhada. Agora eu quero destrinchar essas partes aqui que são as que mais caem. Cardio. O que dominou a prova? Dominaram a prova arritmias e hipertensão arterial sistêmica. Então, esses daqui foram os temas que mais caíram. Daí a gente já cai um pouco de prevalência, febre reumática endocardite, síndrome coronariana aguda. Então, se eu realmente quiser, se eu não tiver muito tempo para estudar, o que eu não posso deixar de ver? Cardiologia em clínica médica, principalmente a parte de arritmias e hipertensão arterial sistêmica. Agora vamos ver a parte de infecto. O que anda caindo dentro de infectologia? Antibióticos, ó, quase 30%. E pneumonia adquirida na comunidade. Vejam como, aqui 3 de 2, né? Assim, ó, aqui caíram 3 vezes, aqui caíram 2 vezes. Mas lembra que a gente está numa sub dentro de clínica médica, por isso que o nosso número ele é bem alto. Vamos agora dar uma bênção em gastro. Então, gastro caiu principalmente cirrose, ó, 63%. Então, se for escolher um tema para estudar de gastro, seria cirrose, que costuma cair bastante. Agora, para não falar que eu não vi a parte de reumato, a gente teve aqui, ó, nos últimos 4 anos, 10 questões de reumato, sendo a maior parte de colagenoses, para você que não sabe, né, são as doenças difusas do tecido conectivo, que vão entrar lúpus, a gente vai ver dermatomiosite, Sjögren, esclerose sistêmica, são as coisas que costumam cair. Vasculite, inclusive, ano passado caiu vasculite, ó, a gente teve 2 questões ao longo desses 4 anos, e aqui foram 3 questões ao longo desses 4 anos, somando aqui com 7, que são as principais da reumato. Beleza? Pode pausar o vídeo e você consegue ver aqui todas as disciplinas que já caíram no BOS nos últimos 4 anos de clínica médica. Não sabe por onde começar? Eu começaria atacando essas 4 que são as principais. Ok? Vamos agora olhar cirurgia. Cirurgia, nós temos aqui, ó, cirurgia geral, 45 questões nos últimos 4 anos, bastante. O que de longe vai cair e é aquele padrãozão de prova que a gente já espera em ver quase em todas. Abdômen agudo, quase 40%, trauma, 30% e tempos operatórios já caem um pouquinho. Então, esses dois aqui são os principais. Abdômen agudo e trauma. Muito bom. Agora vamos ver aqui, ó, cirurgia do aparelho digestivo. Já foi cobrada 16 vezes. Olha como é diferente, né? Cirurgia geral, 45. Como qualquer outra prova de R1, cirurgia geral cai muito mais. Qual é a segunda sub que vai cair aqui, CAD? Mas veja como cai muito, né? Ó, de 45 para 16. Vamos ver de CAD o que mais tem caído? Coloprocto, de longe, depois esôfago e depois pâncreas e vias biliares. Pâncreas e vias biliares com 3 questões, esôfago com 4 e coloprocto com 5 questões. E aqui a gente tem alguns outros temas que são de menor prevalência. Beleza. E qual seria a terceira sub dentro de cirurgia que a gente precisa saber? Olha aqui, ó, se a gente for escolher as subs, as prevalências são mais ou menos parecidas, porém, aqui cirurgia plástica, a gente consegue dar um enfoque um pouquinho maior, porque já caiu 6 vezes. O nosso quarto lugar está com 5 questões de endoscopia. Então, se você matar cirurgia geral e CAD, você já garante boa parte da prova, mais de 50% das provas, mais de 50% da sua prova de cirurgia. E depois o que sobra fica para cirurgia plástica e endoscopia como sendo as outras nessa ordem aqui que eu estou falando. E a gente tem as outras subs. Então, se você não tiver muito tempo para focar, foca em barriga, em cirurgia geral, em aparelho digestivo, que daí fica mais tranquilo, tá bom? Se você não tiver tempo de fazer uma preparação completamente já cobrindo as outras grandes áreas, beleza? Muito bom, agora vamos ver de GO. O que a gente pode esperar da parte de GO e de obstetrícia? Aqui a gente dividiu GO e a gente dividiu com obstetrícia. Tá vendo que tá meio a meio, né? Então, ó, 51 com 53, então cai um pouquinho mais de GO,
de G do que de O, mas nada muito relevante. E o que a gente tem como ginecologia geral? Vamos ver os temas. Ó, infecção ginecológica dominando a área, seguida de anticoncepção. Então, esses daqui são os dois temas dentro de ginecologia geral que mais caíram na prova do BOSS. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem ginecologia endócrina e oncoginecologia. Esses daqui, olha quantas questões, ó. 20 questões, 16 questões e aqui 11 questões. E aqui já cai para bem menos, 4. Então, esses três temas, ó, ginecologia endócrina, que daí vai cair, ó, amenorreia, climatério, SOP e fisiologia menstrual, dominam o cenário de ginecologia endócrina. Por sua vez, oncoginecologia, a gente tem câncer de colo de útero, seguida de lesões pré-invasivas do trato genital inferior, que são aqueles NICs, né? Com isso, você já domina muita coisa da sua prova. Olha quantas vezes, 5 vezes, 4 vezes, e aqui já cai. Aqui cai para uma vez. Então, esses dois temas aqui são muito mais relevantes para a parte de oncoginecologia. Beleza? Então, da parte do G, esses são os 3 temas mais importantes. Agora, da parte do O, Matheus, vamos dar uma olhada aqui. Obstetrícia, emergências obstétricas com quase 40%, seguida de gestação de alto risco, que é um pouquinho menos, e depois, por fim, assistência pré-natal. Então, de longe, esses daqui são os temas mais importantes para você dar uma olhada. Vamos ver emergências obstétricas? O que a gente tem, ó? Mais da metade foram desangramentos da primeira metade, e aqui em torno de 26%, com 5 questões no período, sangramentos da segunda metade. Isso daqui segue, imagino eu, muito em relação às outras bancas, porque das emergências obstétricas, aqui são os 2 temas mais importantes. Beleza, agora gestação de alto risco. O que seria a gestação de alto risco? Ó, síndromes hipertensivas da gestação, quase metade destas questões aqui foram dessas, seguidas de doenças endócrinas na gestação, a saber, diabetes mellitus, né? Que aqui tem todas as questões que caíram foram de diabetes mellitus. Beleza? Gemelaridade caiu já 3 vezes, então é um tema que eu com certeza olharei. Depois aqui são outros menos, ó, com uma vez. Mas, ó, esses daqui, 8 vezes, 4 vezes e 3 vezes. Pode pausar o vídeo e dar uma olhada aqui no nosso fluxograma para a nossa árvore da estatística do Banco de Olhos de Sorocaba. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que dá muita ansiedade quando já chega assim o momento do pré-prova. Leiam com calma o edital, olhem certinho suas dúvidas, se preparem para a prova, usem o guia estatístico aqui da nossa plataforma para conseguir te guiar em relação às coisas que mais caíram e, obviamente, faça uma correção crítica dos seus erros. Ok? Então, com isso que eu me despeço de vocês. Muita boa sorte aí na sua prova e um grande abraço.